Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Abra no livro de Gênesis, capítulo 4. Está escrito assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Amém? Pastor, que mistério aí que eu não entendi. Por que Abel se tornou pastor de ovelhas? E por que Caim se tornou lavrador da terra? Por que a escolha dessas profissões tão diferentes? Estes dois meninos cresceram numa terra árida, deserta, uma terra cheia de espinhos e cardos, isto é, ervas daninhas, onde também tinha muita serpente e escorpião, e o sol de dia era escaldante, a água raríssima, e à noite aquela temperatura caía, eles precisavam usar muitos cobertores de peles de animais. E eles cresceram tendo uma visão espetacular. Eles viam de longe um local que era verdejante, com árvores imensas e frondosas, com frutos à vista. E eles viam aquele jardim de longe, e que em volta daquele jardim circulava uma chama viva. E eles perguntaram para o seu pai, para a sua mãe: que lugar é aquele? E que chama viva é aquela que percorre aquele local? E o seu pai e a sua mãe diziam aos dois jovens, aos dois meninos: ali é o jardim de Deus, é um lugar sagrado. Aquela chama que fica andando o tempo todo é a espada de Deus. É uma espada flamejante. Por nada neste mundo vocês se aproximem daquele lugar. Mas por que, pai? Por que, mãe? Porque aquele lugar é sagrado. E se vocês chegarem perto daquele lugar, nós tememos que algo terrível possa acontecer. Não se aproximem nem do guardião, aquela criatura que protege a entrada do jardim. Não se aproximem. Mas mãe, aquele lugar é perigoso. Não, não é que é perigoso. É um lugar maravilhoso. É um lugar ótimo. É um lugar excelente. Nós é que somos perigosos. Nós é que estamos proibidos de retornar ali. E os meninos, tanto Caim como Abel, tinham essa curiosidade de saber como que era aquele local. Pai, conte para mim, como que é o jardim de Deus? E os olhos de Adão brilhavam quando ele falava daquele lugar. É bem diferente desse deserto que nós estamos vivendo. Aquele lugar é maravilhoso. O tempo todo há uma brisa suave, parece um ar refrigerado. Lá a gente não sente calor, lá a gente não sente cansaço. Lá é tão diferente daqui, que quando eu trabalhava lá dentro, eu não transpirava, eu não suava, eu não cheirava mal. E Adão ia contando para os filhos como que era o jardim de Deus. Pai, é verdade que o senhor e a mãe já moraram lá dentro? Moramos. Então fala, pai, como que é lá dentro? É maravilhoso. Árvores frutíferas de toda espécie, com fartura para você comer à vontade. A terra brota. Mas pai, era o senhor que plantava aquelas árvores? Não.
Lá eu só ajudava o dono do jardim a embelezar as coisas. Eu não precisava trabalhar para comer. Eu não precisava me esforçar para ganhar o pão de cada dia. Lá tinha de tudo. Era só chegar e pegar e comer. E lá também tem um rio que é uma água pura e cristalina. É uma água tão resplandecente, tão refrescante, tão maravilhosa, que eu nunca vi nada igual. Adão, nessa hora, fica triste, porque ele começa a pensar no deserto em que ele vive. Pai, fale mais, por favor, como que era lá dentro o jardim de Deus? Ah, tinha tantas coisas preciosas, tantos tesouros, coisas indescritíveis. Eu não consigo nem dizer para vocês, olha, é parecido com isso aqui, porque aqui fora onde nós vivemos, não tem nada igual para servir de referência. Vocês não vão conseguir compreender como que aquele lugar é belo, maravilhoso, majestoso. Não há nada igual aqui fora, vocês não vão conseguir entender. E quando Adão e Eva contavam para os filhos como era o jardim de Deus, havia saudade e ao mesmo tempo tristeza, muita tristeza. Não sei se foi Abel ou se foi Caim, perguntou, mas por que nós não moramos mais ali? Por causa da nossa maldade, por causa da nossa iniquidade, por causa da nossa desobediência. Vocês não eram nascidos ainda, e nós fomos expulsos dali, porque Deus tinha nos dito, comam de tudo, tudo que quiserem, menos desta árvore, porque esta árvore, no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Podem comer de tudo. E eu e a sua mãe, acredite, nós andávamos naquele jardim sem roupa nenhuma. Andávamos nus, com total liberdade e sem sentir qualquer acanhamento ou constrangimento, sem qualquer vergonha. Mas no dia em que nós desobedecemos o dono do jardim e comemos do fruto daquela árvore que ele disse que nós não podíamos comer, na mesma hora mudou a nossa consciência, o nosso entendimento, e eu e a sua mãe ficamos com vergonha um do outro, porque nós vimos que estávamos nus. Eu me escondi da sua mãe e a sua mãe se escondeu de mim. Verdade, pai, vocês andavam sem roupa nenhuma ali. Verdade. Não sentíamos vergonha, mas quando nós comemos daquele fruto, eu não podia olhar a tua mãe, nem tua mãe me olhar, nós queríamos nos esconder. E sabe o que nós fizemos? Nós procuramos ali uma árvore e pegamos folhas de figueiras e trançamos e fizemos roupas para nós com aquelas folhas de figueiras. Mas vergonha mesmo nós sentimos quando ouvimos os passos de Deus, que todo dia nos visitava no fim do dia. Sempre na viração do dia, Deus nos visitava, mas quando nós ouvimos os passos de Deus soando no jardim, nós nos escondemos dele. E Deus nos chamava, Adão, Eva, onde vocês estão? E a gente tinha medo de aparecer diante dele. Nossa vida mudou. Quando Deus nos perguntou o que nós tínhamos feito, a sua mãe era a culpada, mas Deus perguntou para mim, e eu falei que a culpa era dela. Aí a sua mãe falou que a culpa era da serpente, mas Deus não quis saber das nossas desculpas. Deus conversou com uma pessoa lá dentro, e nós ouvimos Deus falar, eis que agora o homem é como um de nós, tendo conhecimento do bem e do mal, para que eles não lancem mão do fruto da árvore da vida, e comam aquele fruto e vivam eternamente. Vamos expulsá-los daqui, porque são rebeldes, são desobedientes. Vamos mandá-los embora. Ouvimos Deus conversando isso com uma pessoa,
Mas Deus, antes de nos mandar embora, e para que nós pudéssemos nos apresentar a Ele, diante dEle, Deus fez roupas para nós. Fez roupas de peles. Deus pegou ali um cordeiro e fez roupas com as peles do cordeiro. E assim nós pudemos ficar na presença do dono do jardim. Mas Ele nos garantiu que nós não podíamos mais ficar ali, nos mandou embora. E desde então nós vivemos aqui do lado de fora. Um sofrimento. Às vezes com insolação. Às vezes com necessidade. Às vezes com lamentação, com dores, com doenças. Coisas que nós não tínhamos lá dentro. Lá dentro nós nunca tínhamos chorado. E os meninos estavam curiosos. Mas pai, aqui a gente chora, sim, do lado de fora a gente chora muito. Quando eu e a sua mãe saímos de lá de dentro daquele lugar de delícias, nós sentimos pela primeira vez o que era chorar. Nós saímos dali chorando, lamentando o que tínhamos feito. Aqui fora a vida é dura, mas lá dentro era tão bom. Lá dentro era tão bom. Mas filhos, não cheguem perto daquele lugar. Não se aproximem. Se aquela espada flamejante tocar em vocês, vocês podem morrer. Não tentem entrar ali. Quem sabe um dia o dono do jardim, quem sabe um dia Deus nos permita voltar ali. Por isso não cheguem perto. Deus nos expulsou dali. Vamos obedecer à vontade do dono do jardim. Ele nos mandou embora. Se um dia Ele quiser que a gente volte, Ele vai nos levar de volta ali. Mas não cheguem perto por conta própria. Caim e Abel foram crescendo na necessidade, naquele padecimento, contemplando de longe o jardim das delícias de Deus, pensando qual seria a maneira de voltar ali. Caim, que estava crescendo e era o mais velho, raciocinou do seguinte modo: o meu pai lá no jardim, quando ele morava naquele lugar maravilhoso, o meu pai era lavrador. O meu pai cuidava do jardim. Se eu aqui fora começar a fazer um jardim, se eu aqui fora seguir essa carreira de lavrador, se eu aqui começar a cultivar esse deserto, se eu conseguir fazer um jardim aqui do lado de fora, Deus, o dono do jardim, Ele vai me olhar e Ele vai ver que eu tenho capacidade, que eu posso ser readmitido no jardim, posso ser aceito no jardim de Deus, e Deus vai me deixar lá dentro, morando, cuidando do seu jardim. É isso que eu vou fazer. Eu vou mostrar para Deus que eu tenho capacidade de ser aceito no seu jardim. E foi por isso que Caim se tornou lavrador. Porque ele queria mostrar para Deus que ele era a pessoa certa para ser introduzida no jardim e cuidar das coisas de Deus. Ele queria mostrar que tinha capacidade, que ele era a pessoa certa. E Abel, por sua vez, também ficava pensando: o que eu posso fazer para morar no jardim de Deus? O que eu teria que fazer para morar no jardim de Deus? E Abel fica pensando muito, ele vai crescendo e aquela pergunta continua na sua mente. Ele quer morar no jardim de Deus. Ele quer sair do deserto, ele quer ir para o jardim de Deus. Mas o que eu tenho que fazer? E Abel começa a trazer à mente, começa a trazer à memória toda a história que o seu pai e a sua mãe lhe contavam desde que ele era pequeno. Ele agora é um homem. Ele fica analisando toda a palavra que Adão e Eva tinham lhe falado. E é isso que eu quero que você entenda. A Bíblia de Caim e a Bíblia de Abel não estavam escritas. Era narrada oralmente e consistia somente até o capítulo 3. Se a Bíblia de Caim e de Abel pudesse ser escrita,
só teria 3 capítulos. Não havia mais escritura, não haveria mais Bíblia, não haveria outro fato. Abel entendeu que ele tinha que encontrar um meio naquela palavra que ele tinha ouvido. E com certeza naquela palavra tinha a resposta. A resposta para ele ir morar no jardim de Deus. Para ele viver eternamente, para ele não morrer. Para ele ser uma pessoa feliz, para ele ter fartura. A resposta só podia estar naquela palavra que o seu pai tinha lhe falado. Em todas as épocas e em todas as gerações, desde que o homem está pisando neste planeta, ele vive em função da palavra de Deus. Vive ou morre em função da palavra de Deus. Adão tinha a palavra de Deus. Pode comer de tudo, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a Bíblia de Adão. Adão e Eva só tinham esta palavra. Comam de tudo, dominem sobre tudo, só não comam do fruto desta árvore. Em nenhum momento Deus disse, não coma do fruto da árvore da vida, porque o fruto da árvore da vida eles já podiam se alimentar. O fruto da árvore da vida nunca foi proibido por Deus, era aquele fruto tão somente. Essa era a Bíblia de Adão. Quando Adão desrespeitou a palavra de Deus, aquela pequena palavra que ele tinha recebido de Deus, ao invés de vida ele recebeu a morte. Ao invés de bênção, recebeu maldição. Caim e Abel estão entendendo que aquela pouca palavra que eles ouviram do seu pai e da sua mãe é a palavra que tem a resposta para o anseio e para a angústia que eles vivem. Eles sabem que a resposta está naquela pequena palavra. Caim está dando a sua interpretação na palavra. Se meu pai lá dentro era lavrador, Deus o tinha colocado ali para cuidar do jardim, é isso que eu serei. Eu vou me esforçar para mostrar para Deus que eu tenho capacidade de ser admitido no jardim, que eu posso entrar naquele paraíso. Essa foi a interpretação que Caim fez da palavra. E Abel está trabalhando com a mesma palavra. Abel está trabalhando com aquela minúscula palavra. Ele está buscando a resposta naquela minúscula palavra. Ele vai achar a resposta. Ele vai achar naquela minúscula palavra. Hoje aqui você vai ouvir também uma minúscula palavra. Você que está no deserto. Você que está vivendo misérias, dores, sofrimentos, lamentações, chorando o tempo todo, vendo a sua vida destruída, você querendo algo melhor. Você desejando ardentemente algo melhor. Já foi buscar em vários lugares esse algo melhor. Mas a sua insatisfação continuou. E hoje você veio aqui nesta casa ouvir essa minúscula palavra. É uma pequena palavra, mas eu te garanto, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E nesta palavra você vai encontrar a saída para a tua vida, o escape, a satisfação do teu desejo. Abel ficou pensando, como foi que o meu pai me falou? Como foi que a minha mãe me contou? Eu quero ser admitido no jardim de Deus. Eu quero viver naquele lugar de delícias. Deixa eu analisar a palavra, deixa eu compreender a palavra. Jesus disse, examinai as Escrituras. Abel está examinando a pouca palavra que recebeu. E ele descobre o que Deus quer. Ele descobre qual é a resposta para voltar naquele jardim, para viver naquele jardim. Ele descobre, ele pensa assim, quando meu pai e a minha mãe desobedeceram a Deus, eles fizeram roupas com folhas de figueiras, eles contaram isso. E eles se esconderam de Deus, porque com aquelas folhas de figueiras, eles não estavam em condições de se apresentar diante de Deus. Eles não poderiam viver escondidos no jardim.
Mesmo porque meu pai falou que Deus vê tudo. Caim escolheu ser lavrador, mas ele vai se dar mal. Porque o meu pai e a minha mãe tentaram, com esse recurso, continuar no jardim. E eles não conseguiram. E Deus, quando os colocou diante dele, Deus fez uma roupa de pele de cordeiro. Eu quero que você veja isso. Nós temos a Bíblia escrita, Abel não tinha. Aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 7, quando eles pecaram e descobriram que estavam nus, então foram abertos os olhos de ambos, de Adão e Eva, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Olha só, o esforço próprio de Adão e Eva, tentando ter condições de se apresentar diante de Deus. Mas o versículo seguinte diz que quando eles ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Abel lembrou disso. Caim vai se dar mal. Ele escolheu ser lavrador. Meu pai e a minha mãe já tentaram com esforço próprio continuar na presença de Deus e não conseguiram. Mas quando Deus os colocou diante dele, o próprio Deus tinha feito roupas para eles. Quero que você então veja comigo, capítulo 3 mesmo, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Quer dizer que aquele momento que eles puderam ainda desfrutar da presença do dono do jardim, foi através, não da própria roupa que eles fizeram com folhas de figueira, mas com a roupa de pele de cordeiro que o próprio Deus fez para eles. Deus os vestiu, então eles puderam estar diante de Deus. Foram expulsos por causa do erro, mas no momento em que eles puderam olhar Deus, foi por causa da pele do cordeiro que estava sobre eles. Então Abel ali, ele compreendeu a palavra, e ele tomou a decisão. Ele decidiu: eu vou ser criador de ovelhas, eu vou criar cordeiros, e eu vou pegar um cordeiro meu, o mais bonito que eu tiver, e eu vou apresentar a Deus como oferta, e eu vou me cobrir com a pele daquele cordeiro, porque eu sei que se eu tiver a cobertura do cordeiro, eu vou poder entrar no jardim de Deus, eu vou poder estar na presença do Senhor. O segredo é este: eu tenho que ter na minha vida a cobertura do cordeiro. Por isso que um foi ser lavrador e o outro foi ser pastor de ovelhas. Agora vamos voltar ao capítulo 4 e ler o versículo 1. E vamos ler até o versículo 7. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. O Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Deixa eu mostrar para Deus como eu sou bom lavrador. Deixa eu mostrar para Deus a capacidade que eu tenho para entrar naquele jardim. A hora que Deus ver os meus frutos, a hora que Deus ver a minha capacidade, aí Deus com certeza vai me mandar entrar no jardim. Era a presunção de Caim. E Abel, que já tinha compreendido a palavra, e cabe à pessoa compreender a palavra. Você pode fazer uma interpretação errada da palavra, como muitos estão fazendo aí fora, ou você pode fazer a interpretação correta da palavra. Caim fez a interpretação errada da palavra.
Abel fez a interpretação correta da palavra. Caim achava que podia ser admitido no jardim de Deus através da sua própria capacidade, através do seu próprio esforço, através do seu próprio mérito. E Abel compreendeu que não, que ele deveria depender do cordeiro para entrar no jardim. Por isso que nós vamos ler aqui, versículo 3: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Foi uma decepção para Caim ver que Deus tinha gostado da oferta de Abel e que a oferta dele não foi aceita. Foi uma decepção total. Sabe o que isso quer dizer, amados? Que há pessoas abraçando religiões, abraçando uma fé estranha, tentando merecer a salvação, tentando entrar no paraíso por mérito próprio. A pessoa acha que vai entrar porque ela merece. Essa é uma ideia da religião humana, a pessoa achar que tem que merecer a salvação. Abel, ele compreendeu que ele poderia entrar sim, se fosse do jeito que Deus estabelecia. O jeito do homem qual era? Faço folhas de figueiras e escondo a minha nudez e continuo aqui. O jeito de Deus qual é? Sacrifico o cordeiro, pego a pele e visto o homem. O jeito de Deus. Há uma religião que é o homem que quer estabelecer o seu contato com Deus. E há a fé verdadeira que compreende que a salvação vem de Deus. É um presente de Deus. É do alto para o homem. Que o homem não consegue se salvar com seu próprio mérito. Abel compreendeu isso. Abel, quando ele foi apresentar para Deus o cordeiro que pudesse lhe dar uma cobertura, Abel foi no seu rebanho, e ele era tão sábio espiritualmente, Abel era tão espiritual, que ele compreendeu que ele teria que dar para Deus o melhor cordeiro do seu rebanho. Ele sabia que a sua oferta para Deus tinha que ser o melhor que ele tinha, o cordeiro mais perfeito. Então Abel ficou examinando no seu rebanho, em primeiro lugar, qual era o cordeiro primogênito. Ele não foi procurar nem o segundo, nem o terceiro da cria, nem o quarto da cria. Ele foi procurar entre os primeiros filhotes de cada ovelha. Ele tinha vários primeiros filhotes de várias ovelhas. E ele juntou os primogênitos, os primeiros filhotes de cada ovelha. E ele, entre os primogênitos, ele foi procurando qual que era o mais bonito, qual que era o mais perfeito, qual que tinha mais lã, qual que tinha mais vigor, mais saúde. E ele foi examinando atentamente. Esse não, é bonito, mas tem bicho. Esse não, esse aqui tem verme. Não, esse outro não, está muito magro, muito fraco. Esse outro não, está machucado. Esse não serve. Ele foi olhando primogênito por primogênito das crias das ovelhas, até que ele encontrou o melhor cordeiro. O melhor cordeiro. Ele examinou atentamente se tinha qualquer impureza, peste, pulgão, carrapato, qualquer coisa. Ele examinou a lã, ele examinou bem. Esse é o mais bonito, esse é o mais perfeito, esse é o mais forte.
Esse também é o meu preferido. Esse é o que eu mais gosto. Mas antes de eu apresentar como oferta para Deus, eu vou lavá-lo. Eu vou lavá-lo. Eu vou purificá-lo. E ele lavou aquele cordeiro. Ele deixou aquele cordeiro bem limpo. Quando ele banhou aquele cordeiro, era um símbolo do batismo. Ele purificou aquele cordeiro. E quando aquele cordeiro estava limpo, perfumado, perfeito, então ele foi, levando como oferta para Deus. É esse cordeiro que vai me dar a cobertura. É esse cordeiro que eu vou apresentar a Deus. É esse cordeiro que eu vou sacrificar a Deus. Vou repetir o gesto de Deus ali no jardim. Quando ele vestiu meu pai e a minha mãe, eu vou repetir aquele gesto para que ele me vista com esse cordeiro. Então Abel foi, e na hora de sacrificar aquele cordeiro, ele sentiu muita compaixão. Muita compaixão. Porque ele tinha se apegado com aquele animal. Era o seu preferido, de carregar aquele animal, de ver a sua mansidão, a sua docilidade. Abel foi sentindo tristeza no seu coração. É um animal tão bonito, é tão precioso, é tão lindo, é tão lindo. Eu o amo tanto, mas ele vai ter que morrer para que eu seja aceito por Deus, para que eu tenha a cobertura desse cordeiro, e para que Deus me aceite, esse cordeiro vai ter que morrer. E pode ter certeza que Abel chorava por causa da sua oferta, enquanto Caim, com toda a sua presunção, dizia: eu vou mostrar para Deus a capacidade que eu tenho como lavrador. E tinham dois altares com pedras brutas, os dois irmãos apresentando no mesmo instante as ofertas para o mesmo Deus. Preste atenção nisso, para o mesmo Deus. Caim já apresentou a sua oferta, está queimando aqueles frutos, está colocando fogo naquelas ervas, e Abel está ali arrumando a lenha, prendendo o cordeiro sobre a lenha. Compreenda isso. E com tristeza, com pesar, passando a mão sobre o cordeiro, como se estivesse ali transferindo a sua vida para aquele cordeiro, lamentando que aquele cordeiro estaria morrendo por causa dele. Abel sacrifica o cordeiro, e o sangue daquele cordeiro desce sobre o madeiro e escorre pelo altar. Abel está triste vendo aquele animal morrendo, agonizando, mas ele sabe que ele vai ser aceito por Deus através daquele sacrifício. E Deus, contemplando do alto, vê o coração dos dois homens, Caim e Abel. Um querendo ser salvo pela sua própria capacidade, outro querendo ser salvo e aceito através do sacrifício de sangue do cordeiro. E Deus se agrada da oferta de Abel. Deus fica muito feliz com a oferta de Abel. Deus vê que Abel está vivendo de acordo com a palavra que ele recebeu dos pais, a única palavra que ele tem. Caim está tentando viver com a palavra que ele recebeu também, mas interpretou tudo errado. Está dando para Deus uma oferta morta. Ele não chora pelos frutos que estão sendo queimados. Ele tem muitos, colheu bastante. Ele está querendo mostrar a própria capacidade para Deus. E Abel não quer ser aceito pela sua própria capacidade, ele quer ser aceito pelo sangue do cordeiro. Aquele cordeiro era um símbolo de Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só existe uma maneira que Deus pode aceitar o homem, e é da maneira que ele estabelece, não é da maneira que o homem pensa. Os homens, durante séculos e séculos, quiseram chegar no céu com mérito próprio. São os descendentes de Caim que vão construir a Torre de Babel para ver se chega no céu. Esforço humano, da terra para o céu. Esforço do homem, querendo fazer caridade, penitência própria. Esforço do homem, querendo cumprir promessas, andando a pé,
quilômetros e quilômetros por uma avenida, carregando uma cruz nas costas. O homem querendo merecer a salvação, entrar no paraíso de Deus através do seu próprio esforço. O homem pensando, eu tenho que me tornar culto, ler bastante a respeito do kardecismo, para eu evoluir, para que eu não precise mais reencarnar um dia, e assim eu possa ficar lá nos lugares mais elevados, nos lugares mais santos. O homem tentando de qualquer maneira chegar no paraíso de Deus, mas não adianta, todo esforço humano é inútil. Deus não aceita esforço de homem algum. Deus oferece a salvação, e essa salvação tem nome, é o seu Filho Jesus Cristo, cujo nome quer dizer Deus salva. Não é o homem que se salva, é Deus que salva. A salvação é do céu para a terra. Querem canonizar tantos homens no Brasil, porque o maior país católico do mundo, católico não romano, do mundo, não tem muitos santos como países menores aí. Até a Coreia tem mais santo do que o Brasil. Então, estão querendo canonizar homens, mulheres, para que a pessoa se aproxime de Deus através de uma criatura terrena que já morreu. Está aí o esforço romano para que você comece a tentar chegar no céu através da Madre Paulina, porque eles já desistiram de Aparecida, o povo não está mais engolindo essa história. Eles estão desistindo de Maria, porque o povo não está engolindo essa história. Eles estão querendo apresentar outros santos, porque Pedro, Paulo, Tadeu, Expedito, Benedito, o povo já tentou tanto com esses padroeiros e não conseguiu nada. Então eles estão apresentando agora pessoas mortas, que são novidade, para alguém tentar chegar a Deus. Madre Paulina, José de Anchieta. Mas vai no cemitério, verifique a origem desses santos, vai na sepultura, abra a sepultura, procure ali no meio da terra. Você vai encontrar os ossos de José de Anchieta, você vai encontrar os ossos de Madre Paulina e de todos esses aí, até Pedro. Dizem que o corpo dele está em Roma, mas eu te digo isto, é religião de homem. É o homem tentando chegar a Deus através do seu próprio esforço, através de criaturas terrenas. Mas eu te desafio agora a ir para Jerusalém, a chegar naquele sepulcro que está ao lado do Monte Calvário. Eu te desafio a cavar naquele lugar e ver se você descobre os ossos de Jesus. Você não vai achar nenhum defunto ali. Sabe por quê? Porque ele não é da terra, ele é do céu. Ele foi dado pelo Deus Todo-Poderoso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A decepção que Caim teve quando Deus recusou a sua oferta vai ser a mesma que muita gente vai ter no dia do juízo, quando descobrir que o seu padroeiro, a sua padroeira, não resolveu nada. Eu quero que você, naquela hora, lá no juízo, em aperto, com um semblante descaído assim, ó, igual de Caim. Veja o versículo 5. Mas Deus não olhou para Caim, para a sua oferta. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Se você continuar acreditando em religião de homens, em esforços humanos para entrar no paraíso de Deus, no dia do juízo você vai ficar com essa cara que Caim ficou. Você vai ficar irado. Você vai dizer: padre, bispo, arcebispo, cardeal, papa, como é que fica agora? Eu estou com raiva de vocês. Seu semblante descaído, e eles também descaídos, e eles vão fazer assim com a mão. E o que a gente pode fazer? E você vai querer estrangulá-los, mas eles já estão mortos. Você vai querer voltar atrás, mas não dá mais.
Você vai ficar irado, mas não terá mais jeito. Eles não deixam você entrar no céu e eles mesmos não entram. Estão sempre apresentando para você uma solução terrena. E você vai olhar do outro lado, do lado direito, e você vai ver aqueles que estão com a cobertura do Cordeiro de Deus, que foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus, dando glórias e cantando louvores. Uma grande alegria em contraste a tanta miséria e tristeza do lado esquerdo. Deus falou para Caim, versículo 6, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Quer dizer, vai viver em pecado. Pecado jaz à porta. Sabe o que Deus quis dizer com isso? O pecado jaz à porta. Porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á e achará pastagens. Jesus Cristo, Ele é a porta. Quando você quer entrar no paraíso de Deus, tem que ser pela porta que é Jesus. E quando você chega ali, você vem com os pecados, como Caim tinha, como todos os seres humanos têm. Só que quando você chega ali diante da porta, você só tem uma alternativa. Você deixa o teu pecado na porta e entra no reino de Deus através da porta que é Jesus Cristo, e você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Será a igreja que Abel, que foi assassinado por Caim, você acha que Abel foi frustrado ou ficou frustrado porque queria ser aceito no paraíso e acabou morto pelo irmão invejoso? Você acha que Abel se decepcionou? Quem que acha? Ninguém acha. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele tem poder até para ressuscitar os mortos. O nosso Deus é o Deus da vida. O nosso Deus não desampara aqueles que nele confiam. Aqueles que atravessam o vale da sombra da morte não têm medo de nada, porque o Senhor está com ele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aquele que vive para todo sempre é companhia de quem acredita no sangue do Cordeiro, na cobertura do Cordeiro. Será que Abel entrou? Apesar do assassinato, nos últimos segundos ali, golpeado traiçoeiramente pelo irmão mais velho, naqueles minutos que ele ainda pôde raciocinar, meditar, se acha que ele pensou, que pena, eu ia entrar no paraíso e o meu irmão acabou comigo. O meu irmão foi usado pelo inimigo, e o meu irmão frustrou a minha salvação, acabou com o meu sonho de entrar no paraíso. Você pensa que ele ficou lamentando? Antes que Abel perdesse todos os sentidos, ele já estava entrando no paraíso de Deus. Abel foi salvo, Abel é o justo, porque ele creu na cobertura do Cordeiro. Ele usou os meios de Deus para entrar no jardim. Ele não usou os próprios meios, mas os meios que Deus oferece. Eu quero ler com você o testemunho de Jesus a respeito da salvação de Abel. Mateus 23, 35. Está escrito assim, Jesus falando, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo. Abel foi salvo, não adiantou Caim matá-lo. Ele foi salvo, está no paraíso, glória a Deus. Aleluia. Um dia você vai conhecer Abel, porque ele entrou ali não com seu próprio sangue, apesar de ter sido morto e o seu sangue ter sido bebido pela terra, mas ele entrou no paraíso pelo sangue do Cordeiro. E para você ter a certeza de que não é por causa do nosso mérito, da nossa capacidade, estão ali aqueles dois ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus.
Pense que um é Caim, pense que o outro representa Abel. Um está querendo sair dali com os próprios meios. Vai, Jesus, se tu és o Cristo, tira-nos daqui, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Tira-nos nessa cruz. Tu não és o Filho de Deus, vai, Jesus. Está tentando no grito. E aquele da direita, que representa Abel, que foi ladrão, que fez tantas coisas erradas, que pecou muito, viveu uma vida dissoluta, nunca fez nada de bom aquele ladrão. Ele está cheio de pecados. Mas ele compreende naquela hora que está ao seu lado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus reúne as forças que tem, olha para aquele ladrão arrependido e diz: na verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele foi salvo, não porque merecia, mas pela salvação que Deus dá, pela salvação que Deus oferece. Quero ler outra referência para mostrar para você que Abel foi salvo não porque ele era justo em si mesmo, mas porque ele entrou no paraíso através do sangue do Cordeiro. Abel, além de tudo, era um profeta. Leia comigo a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Está escrito assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Abel não apenas foi salvo, mas se tornou um pregador eterno, que através do que ele fez, nós estamos falando dele hoje. Depois de morto ainda fala. Estamos falando do exemplo de Abel. Foi salvo, sim. Abel entrou no paraíso de Deus como pretendia. Agora, você, descendente de Adão e Eva, filho de Adão e Eva, parente de Caim e parente de Abel. De Abel não porque ele morreu, mas você pode ser descendente de Abel através da fé de Abel, da fé que ele teve, que o salvou, que é a mesma fé dos salvos. Escute, você está vivendo nesse deserto, mas o paraíso de Deus continua existindo. E aquele paraíso está sendo melhorado. Que coisa tremenda. Não no estado bruto em que ele estava quando Adão e Eva viviam lá dentro, que já era maravilhoso, espetacular. Mas já tem 2000 anos que aquele jardim está sendo melhorado. Jesus Cristo, antes de subir aos céus, ele disse: eu irei e vou preparar-vos lugar. E quando eu vos preparar lugar, eu virei outra vez, para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. É o Cordeiro de Deus, é Jesus, que está preparando lugares nesse paraíso que progrediu muito, 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 acredite nisso. E Ele está terminando para vir te buscar e te levar, te introduzir naquele lugar de delícias. Quero ler com você como que é aquele lugar. Apocalipse capítulo 21, vamos ler rapidamente. Eu vou ler sem comentar, quero que você acompanhe comigo. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Um homem viu aquilo, chama-se João, e ele disse: e eu, João, vi a santa cidade. Ele viu em espírito, ele não foi lá com corpo. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus.
E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Atenção que a salvação continua sendo pela graça. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Versículo 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, com a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quantas vezes já ouviu falar do Cordeiro aí? Capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, aquele rio que Adão sempre via e nele bebia, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, aquela que Deus tinha escondido, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas de árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono do Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Aleluia. Está chegando a hora. Aqueles que são do Cordeiro vão poder morar neste lugar de delícias.
Todos aqueles que estão querendo chegar a Deus através de Maria sofrerão a decepção de Caim. Eu amo Maria, mas você não chega a Deus através dela. Aqueles que estão querendo chegar através de um padroeiro, de uma padroeira, ou da reencarnação, ou da caridade, ou de obras próprias, sentirão a decepção de Caim, porque ainda continua valendo o meio que Deus preparou. Não é o meio do homem, é o meio de Deus. Veja aqui o versículo 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Você vai continuar sendo salvo através do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que te dá cobertura poderosa para te lavar os pecados, para te purificar de toda iniquidade e para permitir que o teu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. É lindo aquele lugar. Li rapidamente, mas você viu que é lindo aquele lugar. Mas não se entra lá por mérito próprio. É através do sacrifício de Jesus. Por isso que você tem que receber Jesus como Salvador. Não é do jeito de Caim. Entenda, pelo jeito de Caim, todas as religiões do mundo. É pelo jeito de Deus. É só pelo jeito de Deus que você vai conseguir entrar ali. É só através de Jesus. Para terminar, Mateus capítulo 1, versículo 21. Quando o anjo falou com José em sonho, disse para ele: receba Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. João Batista, quando viu Jesus andando ali perto do Rio Jordão, apontou para ele, e você confere no Evangelho de João capítulo 1, versículo 29. João, quando viu Jesus que vinha para ele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lucas capítulo 1, versículo 31. Quando Maria recebe a visita do anjo, quando ela tem a oportunidade de saber o que está acontecendo, nós vamos ver o seguinte: o anjo dizendo a Maria: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, que quer dizer Deus salva. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quem é salvo por Jesus vai depender por toda a eternidade do sangue do Cordeiro. Ele é o Rei eterno, o Salvador eterno. Se não for através do meio que Deus oferece, você não vai entrar no paraíso. Se não for através de Jesus, você não entra. É impossível você entrar. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Ou você aceita as condições de Deus, ou fica do lado de fora, como Adão e Eva, no deserto. Agora, ficar do lado de fora no futuro vai ser pior do que o deserto. Você vai ficar no lago de fogo e enxofre, sofrendo tormentos por toda a eternidade. Ou você recebe as condições de Deus e entrega a sua vida para Jesus e o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ou você fica do lado de fora. Não adianta você falar de Buda, de Kardec, de Maomé, não adianta você falar de padroeiro, padroeira, de ninguém. Ou é do jeito de Deus, ou você está fora. Por isso que nós sempre perguntamos para a pessoa: você quer receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Então toda a igreja se coloca de pé. Aquele lugar é lindo, mas ninguém entra ali por mérito próprio. Aquele lugar é protegido, aquele lugar é santo, é sagrado. E Jesus Cristo disse: eis que presto venho. Quer dizer, rápido, muito rápido, prontamente venho. Ele está voltando. Deus não quer que você fique do lado de fora. Por isso que Deus salvou Abel, porque Abel colocou a sua fé e a sua entrada no sangue do Cordeiro e na cobertura do Cordeiro. Deus tanto quer que você entre naquele lugar,
e viva eternamente, comendo inclusive do fruto da árvore da vida, que Ele não negou nem o seu próprio Filho Jesus, que foi enviado a este mundo como cordeiro, para ser sacrificado como cordeiro, para poder te purificar, para que você possa estar diante de Deus. Então olhem agora aqui para frente, por favor, porque a pergunta que eu vou fazer a você é a pergunta mais séria de toda a sua vida. A pergunta é a seguinte: você quer a salvação que Deus oferece? Se você falar que quer, sim, eu quero. Se você falar, eu quero, você vai ter que receber Jesus então. Só Jesus. Como único Salvador. Como suficiente Salvador. Como exclusivo Salvador e como eterno Salvador. Você vai ter que esquecer as religiões dos homens, ainda que você tenha sido criada nas religiões humanas. Mentiram para você. Por aqueles meios você não será salvo, nem será salva. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e só por mim. Pastor, o que tem de mais eu ter fé em Maria e ter fé em Jesus também? Hein, pastor, me responda. O que tem de mais eu ter fé em Jesus e ter fé em Maria também? Ter fé em Pedro também? O que tem de mais isso, pastor? São boas pessoas. É você querendo fazer a tua própria religião. É você querendo discutir com Deus os meios que Ele oferece, querendo fazer do seu jeito. Jesus Cristo, para não deixar nenhuma dúvida a você, orou assim no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tem mais ninguém não. Lá no céu não tem um quarto trono não. Não tem mais ninguém na Trindade não. Viu? Mais ninguém. Mais ninguém. Jesus disse: Pai, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Só. Acabou. Não vem discutir com Deus não. Não vem dar uma de Caim. Deus disse: Caim, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti também? O que é que você tem que fazer agora? Você tem que fazer do jeito de Deus. Ser salvo todo mundo quer. Caim também queria entrar no paraíso. Deixa eu mostrar para Deus como eu tenho capacidade. Eu vou poder cuidar daquele jardim. Vou mostrar para Ele como eu sou bom lavrador. Ficou fora. Se tornou vagabundo e peregrino na terra. Caim, cheio de remorso e medo, vivia dizendo: quem me encontrar me matará. Maior é o meu castigo do que eu posso suportar. Caim tinha o seu inferno particular. Viveu o seu inferno particular. Se você não fizer do jeito de Deus, você vai viver sim no teu inferno particular. Com remorso e dor por toda a eternidade. Ou é do jeito de Deus, ou você não entra. Por isso eu vou perguntar: do jeito de Deus, você quer ser salvo, quer ser salva? Se você quer ser salva do jeito de Deus, você tem que levantar a tua mão para receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Nunca mais vai precisar de ninguém. A igreja romana pode aparecer com padroeiros daqui 50 anos. Você vai dizer: eu não preciso, porque Jesus Cristo é o meu eterno Salvador. Eu sou salvo por toda a eternidade através do sangue do Cordeiro. Não preciso de mais ninguém. Desde o princípio até o fim, desde Abel até Apocalipse, só entra lá quem tem a cobertura do Cordeiro. Se você receber Jesus agora, você vai receber a cobertura de Jesus Cristo.
Por isso, olhe bem para mim agora. E eu pergunto a cada pessoa que está aqui, inclusive lá no fundo da igreja, a cada pessoa que está aqui, eu pergunto: quantas pessoas aqui querem receber Jesus Cristo agora, o Salvador de Deus, a salvação de Deus? Quantos aqui querem recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Erga a mão direita bem alto. Oh glória, aleluia. Hoje você vai entrar na cidade pelas portas. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, disse Jesus. É tão incrível essa proposta de Deus. Essa salvação de Deus é tão incrível que tem gente que tem dificuldade para acreditar. Porque é tão fácil e é de graça. Mas é de graça e é fácil. Entrar é fácil. Depois você precisa permanecer. Há pessoas que não conseguem permanecer e acabam se desviando. Acabam saindo do jardim de Deus. Vão viver no deserto, com as bestas feras, com aquelas pessoas perturbadas, oprimidas, violentas, viciadas. A pessoa sai do reino de Deus e vai para as trevas, para o reino das trevas. Vai se sentar na mesa dos escarnecedores, conhecendo a palavra, vai se sentar na mesa dos escarnecedores. Vai se assentar no caminho com os escarnecedores, com os ímpios, com os temulentos, com os beberrões, com aqueles que não têm temor de Deus. Você não percebe que você não é igual a Caim? Que você sente no teu coração a cobrança do Espírito Santo de Deus? Deus fala com você o tempo todo através do Espírito Santo. E Deus te ama tanto que Ele não te deu 3 capítulos da Bíblia apenas, mas de Gênesis a Apocalipse, uma palavra só dizendo: eu te amo, volte para os meus braços, eu quero te salvar. Um livro inteiro dizendo: vem do jeito que você está, fica comigo, filho pródigo, filha pródiga, volta. Você que saiu da casa do Pai, está ouvindo essa palavra, o Senhor está falando diretamente com você. Ele te trouxe aqui hoje. Por isso não fique no seu lugar. Você que está desviado, desviada, afastado, afastada, você que está sem igreja, saia do teu lugar e venha aqui para frente agora. Venha. Pelo sangue do Cordeiro você vai entrar de volta ao paraíso de Deus, no reino de Deus. Olha quanta gente. Isso, venha. Veio mais gente desse lado do que desse. Você vai se esconder, vai fazer como Adão e Eva, vai se esconder. Vem aqui, tem a cobertura do Cordeiro para você, vem para cá. Vem para cá, tem o sangue do Cordeiro para você, sai de trás das árvores. Vem para cá em nome de Jesus. Se tem alguém com dificuldade para viver na fé, alguém que não está conseguindo viver pela graça, às vezes a pessoa comete um pecado e fala: não vou mais na igreja, estou em pecado. Essa pessoa está querendo merecer a salvação. Quando você era do mundo, viciado, viciada, jogador, jogadora, fazendo coisas erradas até altas horas da noite, se embriagando, se drogando, jogando, brigando, xingando, vivendo em maldição, treva pura. Quando você estava naquele estado, Jesus Cristo não te chamou? Não te chamou do jeito que você estava? E não ofereceu o seu sangue para te purificar? E você naquele estado creu? Por que você agora está achando
que por causa de um pecadinho, de qualquer falta que você fez, você não deve mais vir na igreja, não deve mais tomar nem Santa Ceia. O que você acha que você tem que voltar para o mundo? Será que o que você fez é tão grave? Caim pensava, o meu castigo é maior do que eu posso suportar, porque ele achava que o seu pecado não tinha perdão. Mas Jesus Cristo está te dizendo, eu perdoo os teus pecados e as tuas iniquidades, porque em nenhum momento eu deixei de te amar. O meu sangue continua tendo poder. Se você quer ser salvo, salva. Vem aqui que o meu sangue te purifica de todo pecado. Você que está com a consciência pesada, você não vai voltar para casa com a consciência pesada. Eu não estou dizendo que você está desviado ou desviada. Eu estou dizendo, você que está com a consciência pesada, vem aqui para frente agora, porque o sangue de Jesus tem poder. Você vai voltar para casa em paz. Você vai voltar para casa com a certeza da salvação. Você vai voltar para casa com a consciência limpa hoje. Oh glória, Jesus Cristo continua te amando, vem pra cá. Ele não quer você do lado de fora, Ele quer você do lado de dentro. Aleluia. Vamos dobrar os nossos joelhos agora. Todos aqui, dobrem os joelhos. Quem estiver ouvindo em casa pelo rádio, dobre também os joelhos ao lado do rádio. Se tem alguém dirigindo e ouvindo essa mensagem, quer te entregar para Jesus, coloque a mão direita sobre o coração, como nós aqui na igreja estamos colocando a mão direita sobre o coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não sinta vergonha não, diga meu Deus e meu Pai. Quem está em casa também diga meu Deus e meu Pai. Isso. Eu ouvi a tua palavra e eu compreendi que não é pelo meu merecimento que eu posso entrar no teu reino, mas é através da cobertura do Cordeiro, pelo verdadeiro Cordeiro que o Senhor oferece, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meu Deus, como eu declaro agora, para todo o céu ouvir, e diante do teu altar, que o Cordeiro Jesus é o meu único, eterno, suficiente e exclusivo Salvador. Eu te peço, registra o meu nome, confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me purifica agora com o sangue de Jesus. Eu vou deixar os meus pecados na porta e eu entro agora no teu reino com a minha vida totalmente lavada e remida pelo sangue de Jesus. Meu Pai querido, me renova, me fortalece, me restaura, me dá agora a tua virtude e o teu poder, e fica comigo, meu Deus, por toda a eternidade, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.